Olá, Jovem Lux! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Ronaldo Mendes. Hoje eu gostaria de tratar um assunto não tão rápido, né? Depois de muito tempo, eu tô aqui trazendo minha opinião sobre os capítulos do Boruto que saem mensalmente. E hoje eu tô aqui para dar minha opinião sobre o capítulo 77 do Boruto. Se você quiser saber minha opinião, assista depois da vinheta. E aí, Jovem Lux? Como eu falei no início do vídeo, eu estou aqui para fazer uma resenha breve e também dar minha opinião sobre o capítulo 77 do Boruto. Eu peço desculpa porque já devia fazer algum tempo atrás que já era para fazer resenha, mas antes de eu dar continuidade no assunto, não deixe de deixar o seu like, compartilhar e no final do vídeo comentar. Para aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever e assinar o sininho para receber notificações de vídeos não, beleza? Como eu falei, estou aqui para fazer a resenha sobre o capítulo 77. Depois de alguns capítulos atrás, finalmente é um capítulo que chama atenção. Gente, o destaque maior, justamente, é para o Kawaki, que finalmente tem uma decisão sólida. A Ada simplesmente se uniu com a Verde Konoha justamente com o objetivo de se ficar próximo do Kawaki e assim Konoha tentar de alguma forma pacificar e simplesmente com a ajuda da Ada ter força suficiente para derrotar Code, que teve essa desunião dos dois e simplesmente está tentando montar um exército para matar Kawaki. É porque sempre teve essa questão de vingança e justamente Kawaki simplesmente derrotou o Tsuki. Ele tem esse objetivo de querer matar o Kawaki, se uniu com a Ada, mas o Shikamaru simplesmente fez uma proposta para ela, simplesmente foi uma proposta irresistível e ela estava em Konoha e simplesmente fizeram um plano que tanto Boruto como Kawaki fiquem próximo dela para que ela não tome nenhum tipo de atitude um pouco mais agressiva. E o começo do capítulo começa assim. Para ser mais sincero com vocês, o capítulo já chama atenção para o simples fato do próprio Kawaki já estar percebendo a conversa entre o Boruto e o Momoshiki, né? Porque, para quem não sabe, praticamente o Boruto está quase muito por completo, porque o Boruto morreu e só está vivo graças às células do Tsuki que possui dentro do seu corpo. E o próprio Kawaki já está percebendo essa comunicação entre os dois. E o Momoshiki fala com o Boruto que precisa rever algumas coisas, principalmente a questão do amado, que para mim sempre me deixou um pezinho atrás e sempre passando do capítulo, sempre apresenta uma coisa diferente que me surpreende, né? E a partir daí o Kawaki já acha estranho. E ele simplesmente toma a decisão de não querer mais ficar como vigia, de não querer mais ficar próximo da Ada. Simplesmente ele sai do ponto principal da missão e vai embora. E o Boruto até se questiona por que você está tomando essa atitude e ele fala, poxa, você tá conseguindo se comunicar com o Momoshiki. O Boruto nega e o Kawaki fica preocupado. A partir daí, ok, tudo bem, aí ele sai e simplesmente ele da minha forma de pensar, eu creio que ele estava pensando em fazer alguma coisa para já como descobrir como associar tudo isso em relação a conversas dos dois. Depois daí a gente já vê a Ada com as meninas conversando sobre a questão do Kawaki e simplesmente ela toma a decisão de sair fora da casa. E até o próprio Boruto fica preocupado com a situação e comunica ao próprio Shikamaru que ele já tinha comunicado ao Shikamaru que o Kawaki tinha ido embora, e como o Kawaki tem um poder de visão, poder de Tsuki, simplesmente teve a capacidade de diminuir. Então a única pessoa que poderia achar ele ou sentir ele era o próprio Boruto. E assim, depois disso, o próprio a Ada sai com as meninas, o Boruto acompanha. E a partir daí a gente vê aquele momento delas conversando, aquele momento de mulher normal, né? De andar na loja, experimentar algumas coisas. E uma coisa que me chama a atenção que é justamente o Daemon
que é irmão da Ada, simplesmente ele fica ele fica decepcionado por não achar ninguém que tenha a mesma força que ele possui. Ele simplesmente fala que os ninjas de Konoha são muito fraquinhos, e até o próprio Boruto fala para ele que o Sasuke e o Naruto são diferentes do que ele possa pensar. Mas durante a conversa, o próprio Demon tem um certo pressentimento. E ele como se tivesse sentido um poder muito grande de uma pessoa próxima. Quando ele sai do local, e simplesmente ele vê a Himawari e lá. Aí ele se assusta. Como é que pode? Aí até eu confesso pra vocês que eu perguntei, poxa, como é que uma garotinha pequena tem um poder tão assustador, né? Como o próprio Damon pensou. Ele se aproxima e fala que ela não é uma pessoa normal. E eu tava até conversando com um amigo meu sobre isso, que é como se tivesse uma parte da Kurama dela, mas é apenas uma teoria. Não sei se é válido ou não essa parte, né? Mas a gente sabe que a Himawari não é uma criança não comum. Eu acho que ela realmente pode ter um poder muito grande dentro de si que ainda não despertou. A gente vê alguns, dentro até do próprio anime, a gente vê alguns lampejos do poder dela, mas ainda nada de não. Mas isso me deixou curioso, porque acho que o Shimoto pode apresentar uma coisa nova pra gente. Espero que seja realmente até interessante, seja bom mesmo. Eu tô esperando muito, muito sobre isso. Mas assim, pessoal, um ponto principal dentro do capítulo foi justamente essa saída do Kawaki. E ele vai pensando, e a decisão que ele toma, a única decisão que ele toma é simplesmente de ver o Naruto. O Naruto simplesmente chega na casa, conversa com a Hinata e fala que é a primeira vez que se tiver um Kage Bujin, se a gente consegue estar em paz com a própria mulher dele, a Hinata, né? E de repente ele fica surpreso quando o Kawaki chega na casa dele. Ele estranha, ele fala que estava cansado da missão, mas a partir daí os dois em si começam a ter uma conversa muito forte de verdade, é um assunto muito, muito complicado. Há uma coisa que me chama a atenção, que ele diz que sempre foi grato ao Naruto, porque simplesmente o Naruto ele deu um fôlego de vida para ele, porque ele era criado por um Tsutsuki que simplesmente achava que o mundo dele era vazio, o mundo dele não tinha valor, e até o próprio Naruto fala, poxa, você não tem necessidade disso, a gente já conversando sobre isso, você não é um ser insignificante. Ele sempre fala, sempre relata, ele diz que muitas vezes por causa dele, ou por causa desse Tsutsuki, o próprio Naruto tem essa possibilidade de morrer. Ele fala, poxa, todo ninja que mexe com o Tsutsuki sempre tem uma história triste, porque você é um ninja e sempre vai ter uma história ruim. E o Naruto tenta falar da melhor forma possível para ele, que ele precisa acreditar, que ele não devia continuar com esse pensamento, que as coisas podem melhorar, que ele está fazendo de tudo que pode. E assim, né? Aí, conversando entre os dois, ele fala que ele toma uma decisão muito radical. Ele chega pro Naruto e vai fazer de tudo que nenhum Otsutsuki atrapalhe mais a vida de Konoha, que nenhum Otsutsuki alcance o Naruto para machucar ele. E simplesmente ele olha pro Naruto e fala que vai matar o Boruto. Pessoal, eu confesso para vocês, a cara da Hinata, quando olhou isso, simplesmente ela deu um tapa na cara do Kawaki. Ficou surpresa. Aí o próprio como é que você vai fazer isso? Aí fala, não. Ele até mesmo fala, minha única falha foi não ter matado o Boruto por completo. Ele mesmo fala isso, ele disse que o único erro dele foi não ter matado o Boruto. Naruto fica surpreso. Naruto não aceita de forma nenhuma essa consequência, porque tanto do Repô, ele sempre tentou lidar com a situação da melhor forma possível. De tentar ajudar a situação, mas que não prejudique aquelas pessoas próximas a ele. Mas o Kawaki simplesmente ele tá isso na cabeça, não está confiando mais na questão do Boruto, ele acha que o próprio Moshiki vai tomar por completo o corpo do Boruto, e ele fala que a única opção de acabar com toda a minha Tsutsuki é simplesmente matar o Boruto. E eu tinha esquecido de citar que o Koji já está se planejando, já está querendo, já está começando a marcar território justamente já para invadir Konoha, né? Que eu tinha esquecido de citar a questão desse capítulo.
Mas o ponto mais importante foi esse diálogo do Kawaki com o Naruto. O Naruto simplesmente ele começa a ficar preocupado. Pô, não, né? Poxa, o cara tá tentando matar o meu filho. E o próprio Kawaki fala que ele considera como irmão para ele. E ele fala que sempre vai ser grato ao Naruto. E o Naruto simplesmente não aceitando de forma nenhuma. E a gente já percebe que a única questão que o Kawaki tinha para que nada acontecesse com o próprio Naruto, ele botar o Naruto numa prisão. Prender o Naruto, ou mandar para outro universo, ou sei lá, o Naruto não sabemos. Praticamente ele toma essa decisão e termina o capítulo dessa forma. Pessoal, Kishimoto, ele sempre tem essa capacidade, né? Os capítulos atrás eram poucos mornos, não tinha. Só a partir do finalzinho do último capítulo 76, que a gente já viu o Kawaki reparando da conversa entre o Boruto e o Momoshiki, e ele simplesmente tá querendo, sem arrependimentos, tomar decisões radicais. O capítulo do Boruto é justamente interessante por causa disso, né? Então, eu estou esperando ansiosamente, muito ansiosamente. Eu li esse capítulo de madrugada. Se eu não estiver enganado, esse mangá eu li 1 da manhã. 1 da manhã. E eu fiquei maluco de verdade. Infelizmente, quando sempre a mesma coisa acontece, vou ter que esperar 30 dias para ver o que vai dar. E eu quero que continue com a mesma intensidade. Que não seja mais capítulos mornos, que continue assim, Kishimoto. Me surpreenda como você fez agora. De você simplesmente pegar um personagem e fazer com que ele tome esse tipo de postura porque o Kawaki, ele gosta do Naruto de verdade. Você vê a honestidade dele, a sinceridade dele com tudo que está acontecendo, né? Porque o Boruto ele tenta se aproximar e tenta, mas o Kawaki de forma nenhuma está confiando no Boruto, com o seu próprio Momoshiki cometesse uma traição com o Boruto e tomar a vila e simplesmente o Momoshiki se vingar e de matar o Naruto de vez. Isso pode acontecer, não sabemos ainda. Muita coisa vai rolar ainda. E tá rolando. E também eu quero saber como essa questão do Den com a Himawari, quero saber o que vai acontecer. Também foi uma coisa interessante também. Então, é só esperar no que vai dar. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, curtam, comentam, compartilhem. E eu quero saber qual a opinião de vocês. Se vocês leram o capítulo, o que é que vocês acharam. Se ainda acho que se é exagero ou meu não, pode comentar aí, mas estou esperando de verdade que isso vai rolar. Então é isso. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!